Em um certo dia, no mundo onde um rapaz poderoso chamado Gray se tornou rei, ele enfrentava uma guerra sangrenta de forma fria e era uma batalha onde todo o local estava sendo devastado através do comando desse poderoso rei, deixando várias vítimas no caminho. No entanto, esse rei já não sabia mais exatamente quem era ele e um certo dia, enquanto dormia, ele se afoga em seus próprios pensamentos e acaba ouvindo uma voz o pedindo para que em sua nova vida ele consiga encontrar a luz. Até que de repente ele avista um casal, onde o rapaz se chama Ray e a moça se chama Alice. Gray se pergunta onde estava e olha ao redor, até que o moço que estava lá o chama de pequeno Arthur e diz ser seu pai. Gray fica confuso e se perguntando quem eram aquelas pessoas que nunca tinha visto em sua vida, mas logo percebe quem ele era em sua vida passada e notou que acabou renascendo e estava vivendo agora no corpo de um bebê recém-nascido que estava sendo constantemente tratado super bem pela sua família. Mas o antigo rei não estava nem um pouquinho satisfeito com isso, já que deixou seu posto de rei e se tornou um bebê onde suas funções corporais estavam além do seu controle, e sim, ele não conseguia nem evitar de fazer caquinha. Gray pensava estar vivendo em um sonho, mas um certo dia de manhã, ele nota seu pai praticando artes de luta e a sua mãe utilizando magia para curá-lo, fazendo perceber que no mundo em que está, existem poderes no qual ele não está familiarizado, já que é um tanto diferente do mundo em que ele vivia, mas que o deixa fascinado. O tempo ia se passando e o pequeno antigo rei, que agora é o Arthur, ia analisando cada detalhe das coisas que estava vivenciando nesse mundo, o fazendo notar que também deveria progredir de forma física para aprender os combates desse mundo o mais rápido possível. Só que com o tempo, Arthur não estava achando mais tão ruim a sua nova vida, já que em sua vida passada, ele não tinha liberdade para dormir quando quisesse, pois sempre tinha inimigos querendo tirar a sua vida. O tempo foi se passando e lá estava Arthur, já engatinhando e observando seu próprio reflexo no espelho e notando o sucesso que fará futuramente com as garotas. Alice e sua mãe o põem para dormir, mas tudo fazia parte do plano de Arthur para escapar do berço e entrar em uma sala repleta de livros, já que ele buscava ter conhecimento sobre o mundo em que está atualmente. O continente onde ele vive se chama de Caten, e contém 3 reinos que são o reino de Darvi, que é uma nação subterrânea de anões. Tem também o reino de Eleonir, que é a nação dos elfos, no fundo de uma floresta. E por último existe o reino de Sapin, que é onde Arthur mora e é a nação mais populosa e cheia de humanos. Ele compara esse mundo com o seu anterior e acredita que o atual ainda está em processo de desenvolvimento, já que o seu era muito mais avançado tecnologicamente, mas descobre que existe uma fonte de poder chamada mana nesse mundo, que é utilizada para gerar magia, onde uma em cada 100 pessoas consegue controlar. Existem 2 aplicações para a mana, que são Aumentador e Conjurador. Os Aumentadores são capazes de usar a mana para melhorar a sua capacidade física, fornecendo força, defesa e mais agilidade. Já os Conjuradores são capazes de projetar mana para controlá-la como bem entendem, mas em alguns casos há exceções. A chave de controlar a mana é o seu núcleo e a maioria das pessoas tendem a ter o seu despertar por volta do início da adolescência para o final dela. E o modo de sentir seu núcleo é canalizando a sua mana nele e dominar o controle da mana, mas Arthur já está familiarizado com um conceito semelhante ao da mana, já que em seu mundo anterior ele utilizava o Ki como fonte de poder. Ele tenta reproduzir o mesmo conceito, mas antes que pudesse fazer algo, a sua mãe o encontra e percebe que ele fez caquinha, já que ficou totalmente focado em aprender sobre a mana. 2 anos depois que Arthur nasceu, Alice estava lá escrevendo em seu diário sobre Arthur ser muito fofo, mas que nunca tinha visto ele sorrir. Mas ao lado de fora estava Ray ensinando Arthur a manusear uma espada. Só que Alice fica completamente irritada, já que Arthur ainda tem apenas 2 anos e aprendeu apenas a andar. Ela o leva até a cidade, que é o local onde Arthur fica cada vez mais curioso, já que existem muitas coisas que ele não tinha visto nem em sua vida passada, além da oportunidade de observar as pessoas, utilizar magia, e todo esse tempo nesse mundo o fez ficar agraciado com a vida que está vivendo atualmente, além de ter a experiência de como é ter uma família. Alice põe Arthur para dormir e fica feliz por saber que ele sai do quarto para mexer nos livros e o quanto ele fica animado quando vão ao mercado, pois sabe que assim como Ray, ele um dia vai querer sair para explorar o mundo. Em uma manhã, Arthur observava Ray utilizar sua mana para treinar, além de demonstrar as suas habilidades como um aumentador, e isso deixa Arthur querendo fazer algo para aprender mais sobre, só que sua mãe não permite, já que estava na hora da soneca, mas ele acaba apelando com seu olhar de fofura, que faz com que Alice caia na tentação e o deixa usar um pouco do livro. Nesses 2 anos, ele adquiriu conhecimento sobre o núcleo de mana, além de controle o suficiente para juntar os fragmentos, até que finalmente ele consegue reunir todos, só que de repente a casa explode totalmente. Ray protege Alice dos destroços, mas os dois correm rapidamente para resgatar Arthur, que estava lá dentro. Só que ao chegar, eles notam que Arthur havia despertado
teleportado, sem nem ao menos ter 3 anos ainda, e Arthur acha fascinante a sua evolução sobre-humana. De repente, o telhado começa a cair em cima de Arthur, mas Ray e Alice correm para protegê-lo e ficam felizes por verem que Arthur não se machucou. Mas Arthur se questiona do porquê estarem chorando, já que a sua vida passada era feita de cumprir deveres e ser orgulhoso. Só que mesmo sem entender, ele também chora e se pergunta sobre o que seria esse sentimento. Em um certo dia em sua vida passada, Grace estava decidindo a sentença de uma pessoa que tentou prejudicá-lo, mas como rei, ele resolveu por conta própria. De manhã, Arthur recebe armas novas de Ray, mas prefere ficar com a espada e então voltam a treinar. E Arthur deixa Ray impressionado em como suas habilidades estão avançando tão rápido. A ideia era para que Ray treinasse Arthur, mas ele é tão talentoso que seria melhor que Arthur tivesse um mentor. Mas Alice não queria ficar distante de seu precioso filho, que para evitar discussões desnecessárias, dá a ideia de todos irem juntos para a capital. E logo Alice e Ray vão rapidamente preparar as malas, já que estavam empolgados por ter um filho tão inteligente. Em outro dia, Arthur se apresentava como Arthur Lewin ao pessoal dos Chifres Gêmeos, que já os tinha visto quando havia despertado. E há um tempo atrás, Ray e Alice também faziam parte desse grupo. Eles são Adam, Angela, Durden, Jasmine e também Ellen. Todos partem e Arthur compara o método de transporte que tem nesse mundo, já que em sua vida passada era tecnologicamente mais avançado. Eles estavam indo até a cidade de Cyrus, mas enquanto descansavam, um monte de lobos os ataca. Mas Jasmine, Adam e Ellen, que são aumentadores, os atacam. Já Durden e Angela são conjuradores, e ficavam mais recuados. Eles os derrotaram facilmente e quando de noite, Ray estava com um machucado, mas para Alice curá-lo, o grupo ficava de vigia e faz Arthur perceber que Alice é uma maga especial, sendo ela uma emissora com poderes de cura, e por ser algo raro, ela se torna um alvo. Adam queria se exercitar antes de dormir e pede para treinar com Arthur, que se prepara e os dois partem. Mas Arthur era ágil, só que cometia alguns deslizes por causa de seu pequeno corpo, mas ver sua habilidade os deixa impressionados, e Adam se questiona que tipo de treinamento ele teve. Já Jasmine queria aprender como ele fez aqueles movimentos. Os dias foram se passando e Arthur ia aprendendo coisas novas, além de ensinar algumas coisas para Jasmine, que é uma curiosa. No dia do aniversário de Arthur, Jasmine o entrega um presente e deixa o pessoal impressionado, já que era raro ver ela se aproximando de alguém e de repente Arthur nota algo de errado com Alice. Eles continuam, mas são interrompidos por ladrões que cercam todos. Só que o pessoal do grupo lutava, mas o inimigo estava em maior número. Ray é atingido e não podia receber a cura de Alice, então pede para Arthur levá-la para longe. Arthur queria lutar também, mas Ray fala que Alice está esperando por um bebê. Os dois fogem e Ray continuava a lutar, enquanto os Chifres Gêmeos protegiam Arthur e Alice. Isso deixa pensativo sobre como em sua vida passada ele tirava tanto das outras pessoas, mas que agora poderia estar prestes a perder tudo. Um mago inimigo ia atacá-los, mas Arthur se joga no lugar de Alice. Mas antes de cair da montanha, ele leva o mago junto, e enquanto caía, ele percebe o que o homem em sua vida passada pedia e o que Alice e Ray fazem por ele nessa sua nova vida, e pensa em como teria sido bom ser o irmão mais velho. E ao acordar, após ter ficado inconsciente, Arthur nota uma criatura enorme falando bem na sua frente. E com isso finalizamos o segundo episódio, pessoal. Comenta aí se vocês querem a continuação, não esquece do like e de se inscrever. É isso e até a próxima. Tchau!